Olá, meu povo do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Estamos iniciando mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. Olha que legal! Hoje a gente está contando aqui com a participação mais que especial, viu? Mas já já eu apresento quem é. Eu sou a professora Vanessa, né? Vocês já me conhecem, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e sempre eu gosto de dizer que andamos, né, em boa companhia. Quando a gente anda em grupo, né, quando a gente anda no coletivo, a gente fortalece, inclusive, o nosso conhecimento, né? Então, hoje contamos aqui com a presença da querida Karen, fazendo a interpretação de Libras, garantindo a acessibilidade. Certo, gente? Na produção, aqui por trás das câmeras, dando assessoria, um suporte maravilhoso aqui no corre-corre que vocês nem imaginam. A gente conta com a presença aqui de Stephanie e Cleiton. Olha, beijo grande para vocês, que sempre aqui, ó, dá um apoio gigante pra gente, viu, gente? Pra gente, viu, gente? É muita gente mesmo. E olha só, quem está comigo hoje para a gente papear, né, bater esse papo aqui, muito importante, né, essa reflexão, que já já eu falo o tema da aula de hoje, e está a nossa queridíssima professora Carolina. Fala aí com o meu povo. Vanessa, prazer estar aqui nessa aula do nono ano, né, gente, de sustentabilidade, com a professora Vanessa, com o Karen, o pessoal da produção. Então, hoje a gente vai ter um tema bem sensível, um tema importantíssimo, né, de conversar aqui, trocar essa questão toda aí com a gente, né? Então, vamos lá, professora Vanessa. Estou ansiosa para a gente começar essa aula de hoje. Pois é, vamos lá. E eu estava com saudade, viu, professora Carol, de você aqui nas nossas aulas do nono ano. Pois é. E aí, meu povo, se vocês quiserem interagir, professora Carol tá ali ligadinha no chat, né? Se vocês quiserem participar, interagir aqui com a gente, deixar comentários, mandar um beijo, que a gente adora também receber, né, esses tipos aí de mimos, afetos. Se quiser tirar dúvidas, vocês podem baixar o aplicativo do Educa Recife e interagir ao vivo com a gente. Olha que legal. Os QR Codes vai aparecer, olha aí, na sua telinha como um toque de mágica, e você pode direcionar a câmera do seu celular, baixar o aplicativo sem gastar os dados móveis do seu celular, porque é todo financiado aí pela prefeitura, e interagir conosco. Olha que legal. Mas, se você não conseguiu acompanhar nessa aula ao vivo, você pode acessá-la. Essa e as demais aulas, né, tem uma playlist lá com todos os componentes curriculares. Você pode acessar o canal do YouTube do Educa Recife. E lá também deixa comentário, que a gente também adora receber os comentários de vocês, tá bom? Sem mais conversas, vamos embora para o que interessa, né, que é o tema da aula. A gente vai trabalhar hoje a questão aí, olha, só o tema da nossa aula: consciência negra, justiça ambiental e sustentabilidade. Olha só, a gente vem aí, né, alguns dias, né, esse mês, uma semana aí trabalhando essas temáticas super importantes, né? O dia 20 de novembro, né, é o dia que marca aí a consciência negra, né? A importância desse dia, que é um dia de luta, é um dia que precisa ser reverenciado, né? Precisa ser colocado em pauta. E importante dizer, gente, que não é só o dia 20 de novembro ou o mês de novembro, né, para que a gente possa refletir sobre uma temática tão importante, uma temática que permeia a nossa sociedade, que é a questão do racismo, né? E a gente precisa trabalhar isso diariamente, todos os dias do ano, né? Essa data aí é marcada, né, pela ser a morte do Zumbi dos Palmares, né, uma figura importante. Vocês já ouviram falar isso aí nas aulas de história. E aí é um marco, né, uma data simbólica para poder trazer à luz, né, reflexões aí que está dentro da nossa sociedade, e para que a gente cada vez mais possa criar espaços, né, para que a gente possa garantir mais justiça, mais igualdade e igualdade racial, né? Porque é essa luta
de fato, da população negra, né? Se a gente pode colocar na atualidade uma posição aí dos negros e das negras no nosso país, é uma posição de luta, né? E essa luta tem que ser diária, constante. E, evidentemente, é uma luta, né, da população negra, porém, não nos deixa alheio a isso, né? Nós também, que não sofremos, né, o racismo, nós, pessoas brancas, eu, a professora Carol, não somos negras, né? Mas a gente dá as mãos, né, e segue junto nessa luta, que é super importante, porque as práticas antirracistas, elas têm que ser de todos e de todas, certo? Então, se o racismo é real, a luta contra ele também tem que ser real, certo? Então, vamos junto, eu faço esse convite aqui para a gente, hoje na aula, debater, conversar, refletir sobre esse tema super importante. E aí a gente já vem com uma reflexão aí, né? Sem justiça racial, não haverá justiça ambiental, né? É importante que a gente traga essa reflexão, porque a gente sabe, né, que essa população, ela foi dado, né, a partir de todo o processo que permeia, desde lá o processo da escravidão, né? A gente sabe que a escravidão no Brasil durou mais de 300 anos, né? E aí todo o regime escravocrata que foi introduzido, né, que massacrou, que violentou essa população, permeia até os dias atuais, né? Porque se libertou, se aboliu a escravidão, se libertou esses povos, mas, no entanto, não incluíram, né, eles em direitos, em acesso a direitos, para que eles pudessem ascender socialmente, né, para que eles pudessem ter uma vida digna. Então, esse espaço sempre ficou como um espaço de exclusão dessa população, né? E aí se reflete até hoje, onde sobrecai a questão da pobreza, da pouco acesso à educação, né? As questões ambientais também, essa parcela da população é quem sofre mais. Então, é importante, né? Se a gente não tiver justiça racial, a gente nunca vai chegar, né, numa justiça ambiental, porque é necessário que essas pessoas tenham acesso para que elas possam viver dignamente, né? Acesso a saneamento básico, acesso à educação de qualidade, a inserção nas universidades, né? Tudo isso é fundamental, ok? Então, os problemas ambientais, né, que são questões que a gente trabalha bastante aqui nas aulas de sustentabilidade, de geografia, né, professora Carol? E também de ciências, né? Que também ciências trabalham essas questões aí ambientais. Eles não são democráticos. A gente muito fala aí sobre essa questão da democracia racial, né? Só que é um mito, né, gente? É uma mitologia, porque em um país tão desigual, né, como é o nosso, o Brasil, a gente sabe que não existe essa igualdade, né, de acesso. O privilégio branco aí existe, vem se perpetuando por muito tempo, né? Então, essa questão aí de democracia racial é um mito, né? É um mito da democracia racial, como se nosso país vivesse, né, pretos, brancos, indígenas, tudo como acesso iguais, né, a direitos, acesso a bens que são tão importantes e essenciais, elementares, para que a gente possa viver uma vida de qualidade. Não é isso, professora Carol? É isso, professora. A professora Vanessa falou um monte de informação aí importantíssima, né? E eu fico pensando no seguinte, com relação à democracia, a democracia ela é bem recente no nosso país, né, pessoal? Mas esse processo todo de inclusão, né, das pessoas negras na nossa população, ele já leva muito mais tempo do que a nossa democracia, né? E com a democracia vem também as leis, né, que foram, né, legisladas aí e estão lá na nossa Constituição Federal, né? Mas aí o que acontece? Na época da escravidão, quando houve a abolição, a sociedade ela vivia com aquele pensamento, né, de que os negros eles não eram nem pessoas, né? Estavam ali para servir, né? Eram servos, né,
do senhor branco, da senhora branca, né? Então, mesmo que tenha havido a abolição, todo esse pensamento tem que ser mudado ali na sociedade, no cotidiano, né? Então, veja que herança difícil, né? Que a gente ainda carrega até hoje, já que os negros foram libertos, mas na época eles tinham que morar distantes, né, do centro da cidade, do centro comercial, das pessoas que moravam ali, né, dos brancos, tá certo? Então, tudo isso foi afastando essas pessoas, colocando elas à margem, né, da sociedade, tá? E aí, mesmo que tenha se passado já séculos, né, dessa abolição, ainda se tem esse resquício que vem passando de geração em geração dentro das famílias, né? Essa questão do negro, da cor e tudo mais. E sem sentido algum, né? Então, quando vem a democracia, que vem a legislação e vem dizer para a gente que todos somos iguais, todos temos direitos iguais, isso inclui, logicamente, indígenas, quilombolas, né? A raça negra como um todo, né? E nós, brancos, né? Como a professora Vanessa falou, eu e ela somos brancas, né? Visualmente. Mas todos nós somos descendentes dos negros, dos indígenas, né, pessoal? Os indígenas que são nossos, né, nosso povo originário, né? Então, isso deve ser trabalhado cotidianamente, porque não só os negros devem trabalhar dessa forma, né, esse pensamento com relação às pessoas que você tem relação no seu dia a dia. Se você perceber qualquer coisa, a gente precisa trabalhar essa mudança aí, pessoal, que só assim, com essa mudança, é que a gente vai conseguir abraçar todos e todas. Né? Pois é, só com conhecimento e educação, né, Exatamente. Carol, que a gente vai aí mudando esse pensamento, né, e a gente sempre diz não ao racismo, né, não dá mais, a gente não dá mais para aceitar esse tipo de prática, né. E é interessante que a professora Carol, né, trouxe aí a questão da Constituição, né, que diante da lei a gente somos todos iguais perante a lei. Mas, no entanto, o que é que a gente vê na prática, né? Porque, como ela falou, essa perpetuação aí da pobreza, da marginalização, vem desde o período da escravidão, né? Desde desse momento aí, né, que esses povos foram arrancados, né, do seu território na África e trazidos para cá para ser massacrados, né? Para ser mortos, muitos foram mortos. Então, é importante que a gente traga à luz essa reflexão, porque mesmo a gente tendo uma Constituição dizendo que todos somos iguais perante a lei, né? O que de fato acontece não é isso, e sobrecai sobretudo a essa população, né? Que ficou excluída, foi esquecida, né, de ser incluída dentro do contexto da sociedade. Se você vê mesmo essa questão da água, do saneamento, sobrecai muito para essa parcela da população, enquanto, né, em muitos lugares, por exemplo, no centro da cidade ou em bairros, por exemplo, mais elitizados, a gente vê pessoas que não sofrem com falta d'água, por exemplo, ou ainda mais, né, piscinas e mais piscinas cheias de água. Como é que essa parcela da população aí, né, com bairros mais elitizados, que fica mais na centralidade da cidade, tem água para encher várias piscinas, enquanto nas periferias, né, nas comunidades, há falta d'água, né? Então, isso também é racismo, né? Por isso que a gente precisa trazer, e é relevante a gente fazer essa reflexão, certo? Então, isso se dá por conta da ausência, né, ou omissão de políticas públicas. É importante que se tenha políticas públicas, é importante que se tenham políticas afirmativas, né, como forma de afirmar, de representar esses povos, né, para poder sanar, mitigar, pelo menos, né, diminuir esse espaço que foi dado a essa população, né, de exclusão. Então, por isso que é importante, né, a atuação do Estado, é importante, né, a lei de cotas, por exemplo, isso é uma forma de reparar nessa dívida histórica que se tem,
com essa população. Outro fator importante, professora Carol, que a gente precisa também reforçar aqui, é sobre a Lei 10.639, né, de 2003, que obriga, né, exige que nas escolas se tratem sobre essas questões, né, da população, a história e a cultura da África, porque muito a gente tem esse olhar, né, dos povos africanos a partir do processo de escravização, né, no nosso país, que é importante a gente trazer, né, essa temática, mas tem a importância também da gente trazer a riqueza, né, e a diversidade desses povos, né? Porque antes da escravidão, aqui no Brasil, esses povos tinham história, né? Então, inclusive, muitos desses povos que foram arrancados, tirados da África, muitos deles eram de reinos, né? Sim. Então, reis, rainhas, princesas. Então, é importante também trazer essa outra narrativa, né, para que a gente possa refletir. E isso foi um avanço dessa lei, né, da gente poder trabalhar nas escolas, né, na educação, sobre a importância que é um povo que também traz a identidade cultural do nosso país. Né, professora Carol? Isso é muito importante, né? Essa história das escolas, né, professora? Porque a gente sabe que nas escolas públicas, né, escolas municipais, estaduais, a maioria dos jovens, das crianças que estão matriculados são negros, né? Então, nas escolas particulares, temos a maioria de brancos, né? Então, já vemos aí o social, né, muito claro sendo dividido, né? E com a inserção dessa temática toda, né, da história toda, dessa herança que a gente recebe da nossa colonização, né, sendo passada dentro das escolas, nas escolas públicas, os jovens e as crianças vão tomar conhecimento da sua própria história e, a partir daí, se fazer ser ouvido, né, lutar pelas políticas públicas para que elas sejam realmente realizadas no cotidiano, né, no dia a dia da gente. E nas escolas particulares de maioria branca, também precisa ter essa conscientização para que eles percebam que todos somos iguais mesmo, não tem essa história de divisão e tudo mais, né? A população negra, ela tomando essa rédea da própria história, né? Porque a história é isso, né? Você saber o que houve para a gente poder evoluir, gente, para a gente seguir em frente, né? Melhorar a nossa situação, né? E o estudo, a educação traz isso para a gente, traz essa possibilidade, né? Essa possibilidade de agarrar oportunidades na nossa vida adulta para que a gente tenha uma vida melhor e que todos possam usufruir do que as políticas, né, do que a lei traz para a gente, que é direito à qualidade de vida, direito à saúde, direito à educação de qualidade, tá certo? Então, é super importante que a gente tenha as leis ali para dar uma base e essas políticas públicas virem e serem realmente realizadas no nosso cotidiano, né? E que abranja toda a população, independente da situação social de cada um, independente da raça, independente da religião, tá certo? Porque atingindo a informação chegando a todos, todos bem informados. Informação é poder, pessoal. Então, todos, quando estão bem informados, conseguem lutar por seus direitos, né, e fazer com que eles sejam realizados no nosso dia a dia, não é isso, prof? Exatamente, né, professora Carol? Eu costumo dizer que conhecimento é poder, né? História é poder, porque a partir do momento que a gente conhece, né, a história, que a gente entende sobre os processos históricos do nosso país, do mundo, a gente tem um poder na nossa mão, né? E o poder de transformar. Né? Então, quando a gente conhece, quando a gente tem acesso a boa informação, né, a educação de qualidade, a gente consegue avançar. Né? A gente não consegue avançar numa nação, né, no mundo, se a gente não tem acesso à educação e cultura. Né? É importante que a gente tenha acesso para que a gente possa evoluir.
certo? E dar oportunidades. Outra questão importante, professora Carol, porque vem várias, né, reflexões aqui, que a gente é relevante a gente colocar aqui que precisamos descolonizar o nosso pensamento, né? Porque muito do que é contado, né, pela história, do que se passa, não é contado por esses povos, né? Porque nossa historiografia mesmo, né, nossa história, ela é contada, né, escrita, falada por quem? É importante isso, porque aí já puxa o gancho também da questão da representatividade, né? A gente fala tanto da representatividade. Se a gente diz que maior parte da nossa população, mais de 50% da população brasileira, se diz negra, onde estão essas pessoas, né? Elas estão em espaços políticos, né? Espaços de liderança. Hoje a gente está vendo alguns avanços, mas ainda é pequeno, né? Diante de toda essa questão, essa problemática que a gente está trazendo hoje para refletir. Então, por isso que é importante a gente trazer a questão da representatividade, a importância que se teve os movimentos negros, né? Para a inclusão, né? Para começar a abrir caminhos, né, de uma melhoria, né, e a gente falando também nas questões das cidades, né, de estrutura urbana, acesso a saneamento básico, acesso à educação, né, para que esses bairros também tenham acesso a bibliotecas, né, acesso a lazer, que também é direito, né, é direito nosso. Então, tudo isso é importante e quando a gente dá voz, dá lugar para que essas pessoas, né, que sofrem com essas questões, né, do racismo aí, elas possam falar, né, o lugar de fala. É super importante. Essa questão que a professora Vanessa trouxe, né, existem pessoas, né, de representatividade da comunidade negra, né, dentro da política, por exemplo. Isso é muito importante, porque quando você tem um representante político que é da sua comunidade, da sua região, ele vai ter o olhar, o que é que precisa ser melhorado ali, né? Então, a questão do voto também é super importante, né? Quando a gente tem uma pessoa que tem uma voz ativa dentro da comunidade, ela tem esse pé na política, né? Essa vontade de mudança, essa vontade de correr atrás para melhorar a comunidade, melhorar ali a vida das pessoas que estão no entorno dela. Isso também deve ser levado em consideração quando você vai lá dar o seu voto, né, gente? Além de dar o seu voto, porque aquilo é um voto de confiança também, né? Não é só, vou votar e deixo para lá, daqui a 4 anos é outro, não sei o quê. Não. A gente deve acompanhar aquela pessoa, né, que a gente deu aquele voto de confiança. Ó, eu estou votando em você aqui porque eu estou confiando que você vai realizar o que você está me dizendo, né? E aí, na próxima oportunidade, e aí, essa pessoa cumpriu com o que ela prometeu a você, né? Isso é bastante importante. Então, é importante que vocês analisem o seguinte: temos algum representante aqui na comunidade? Essa pessoa, né, vale a pena? Vota nessa pessoa, porque essa pessoa, ela vive ali, ela sabe o cotidiano de vocês. E a partir da luta dela, vários de vocês vão ser ouvidos, não é, professora? Exatamente. A gente tem que perceber isso ao nosso entorno, né? Exato. É importante que a gente se engaje, né, em relação a essas questões políticas, o que é que está acontecendo ali, né, no nosso entorno, porque isso também é exercer a cidadania, Exato. né? A perspectiva aí dessa palavra, né, cidadania, vem desse contexto da cidade, né? Que resgata lá o processo da Grécia Antiga, né? Os cidadãos eram aqueles que participavam ativamente da política, né? Porque quem só habita aquele espaço e não participa, não se engaja, ele é apenas um habitante. Né? Então, quem é um cidadão é aquele que está ativo, que está com um olhar, né, para as questões sociais, para tentar, né, junto na luta, conseguir melhores condições, né, para que a gente possa viver em um contexto, em uma sociedade melhor. Então, a cidadania vem disso, desse exercício, né, que a gente pode se engajar, que a gente pode, né, conversar em pequenos espaços, né? A gente começa nos micros espaços da nossa escola, né? Vamos se engajar junto com os seus colegas, nas suas
na sua comunidade também. Então, a gente começa nesses pequenos espaços e vai ampliando. Então, é importante exercer a cidadania, vem daí, participar ativamente do lugar onde você mora, né? Porque se você tá um problema ali, né, que está te incomodando, está incomodando a toda a comunidade. Se você também fica alheio, né, a isso, você acaba sendo apenas um habitante, você não segue na luta, né, em relação a essas questões. E quem melhor do que você mesmo para mudar a sua realidade, né? Isso. Então, assim, não só dentro da política, mas ali na comunidade. Às vezes tem um terreno baldio que o pessoal está enchendo de lixo. Por que não transforma aquele terreno, né? Limpa aquilo tudo, transforma sei lá, num lugar para plantar, né? Árvores para que seja mais arborizado o ambiente de vocês, um lugar que possa ser retirado ali ervas para que sejam, né, cozidas em casa, né? Sabe, professora, um alface, um tomate, né? Também um espaço de vivência entre as pessoas, uma biblioteca, né, professora? Monta lá qualquer móvelzinho, né, que possa ficar ali, que as crianças, os jovens, os adultos, os idosos possam sentar lá, faz um banquinho com garrafas PET recicláveis, para a pessoa sentar ali numa sombrinha e aí poder ler, trocar os livros, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer para melhorar a comunidade, que não seja entrar para a política, não é, professora? Espaços de lazer, né? Espaços de lazer. E outra questão, Carol, que é importante que a gente também traga esse link, né? Porque muitas vezes a gente tem a visão de que política é aquela questão da política institucionalizada, né? De quem está lá, por exemplo, no Senado, na Câmara, é aquela política. Mas nós, seres humanos, somos seres políticos, né? Mesmo que a gente não tenha tanta afinidade, né, de pesquisar sobre política, mas fazemos política mesmo sem ter noção disso, né? A gente faz política dentro da nossa família, dentro da nossa escola, no meio dos amigos, né? Porque política é a forma como a gente se organiza, né? Então, tudo isso que a gente se organiza, seja uma organização para fazer um passeio, por exemplo, para um lazer, tudo isso você já está fazendo, né, uma forma de política, porque você está se organizando, você está ali tentando, né, fazer com que a coisa aconteça. Então, isso já é, né, uma forma de fazer política. Então, política permeia a nossa vida. Somos seres políticos, seres sociais que estamos o tempo todo nos relacionando. E se somos seres sociais que estamos nos relacionando um com o outro, a gente já está aí fazendo política, né? Então, mesmo que a gente não imagine que a gente está ali fazendo política, porque a gente só visa aquela política institucionalizada, né, do político ali e tudo mais, mas já estamos no nosso dia a dia, certo? E aí, avançando aqui um pouquinho, porque a gente já está quase no finzinho da aula, professora Carol, passou rápido. A justiça ambiental, assim como a democracia racial, fazem parte de uma visão ampliada da sustentabilidade, né? A gente não deve esquecer nunca que a sustentabilidade, ele é um eixo, né? É uma temática, e aqui a gente, como uma disciplina, um componente curricular, que abrange várias questões, né? A gente aborda a questão ambiental como social e econômica, né? Por isso que ela permeia por diversas disciplinas, né? A gente aqui falou de história, a gente falou aqui de ciências, geografia. Né? Geografia, exatamente. Porque ela tem essa visão ampliada. E se a gente não se envolver, né, e trazer essas esferas todas para que a gente possa equilibrar, né, porque muito o que a gente vive, né, no contexto, principalmente do nosso sistema capitalista, é visando muito o desenvolvimento econômico, né, que é um setor importante do mundo, né? É um setor importante, o setor da economia. No entanto, a gente vai só desenvolver economicamente e desmatando, né? E aumentando a pobreza, por exemplo.
Então, tudo isso é importante a gente refletir, é importante a gente trazer esse tema, é importante também que a gente chegue junto nessa luta de mãos dadas, né? Porque racismo não dá mais, né? Então, vamos lá, né? Junto aí, diga não ao preconceito, à discriminação racial, certo? Diga não ao racismo. Bom, professora Carol, vamos nos despedir aqui. Poxa, tinha tanta coisa ainda para falar, né, professora Tinha. Vanessa? Mas é isso, gente. Espero que a gente tenha dado uma contribuição bacana aqui nessa aula com esse tema importantíssimo, né? Quero deixar aqui um abraço para o Ricardo, viu, professora, que comentou aqui. Que aula show. Obrigada, Ricardo, pela sua presença aqui na nossa aula. Coisa boa. Repassa tudo isso para frente, tá, Ricardo? Porque o importante do conhecimento é isso. É a gente não segurá-lo, é passar para frente, né? Um beijo, nono ano, até a próxima. Tchau. Exatamente, e Ricardo é top, viu? Show demais. Um beijo aí, Ricardo, para você. Beijo, meu povo do nono ano. Até a próxima aula. Tchau, tchau.